Isso. Deu certo, né, gente? Obrigado você que está aqui, você também que está nos visitando nessa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Não sei se você que fez a prova do Enem conseguiu vir para o culto. Alguém fez a... Cecília, você chegou a fazer? Cecília fez. Foi bem, Cecília? Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. Deus abençoe. Que coisa boa, gente. Eu vou aproveitar o Enem para introduzir a mensagem, porque disciplina é tudo. É motivo de memes, e quem produz memes é gente muito má do coração, né? Porque eles pegam situações assim difíceis, né? Percalços, para potencializar, impulsionar os seus vídeos. Todo exame nacional de ensino médio se divulga muito memes dos estudantes que chegam atrasados. É duro, né, gente? É duro. Domingo passado, não vou destacar agora detalhadamente as circunstâncias, que não me lembro de detalhes, mas um jovem foi assaltado indo fazer a prova. Alguém assistiu, viu essa notícia? Coitado! Ele disse: Marco Giovanni, eu estudei o ano inteiro. Um ano inteiro. Teve um ajudante de pedreiro, estou falando a profissão dele porque isso foi na mídia, não é uma questão de fazer juízo de valor por causa da profissão, por favor, que não conseguiu também chegar a tempo. E aí, como prêmio de consolação, deram para ele um curso, para ele tentar de novo. Meu filho, nosso filho, João Marcos, fez o Enem treinando uma vez, a segunda vez a coisa não foi muito legal, aí ele teve que se dedicar. Disciplina é tudo. Alguns jogos online precisaram, Paulino, ficar de lado. Ele sabe porque eu estou chamando a atenção dele. Porque tinha que ter um foco. Outras atividades precisaram ser desconsideradas. Cecília fez o segundo ano, né? Terceiro. Tem que ter persistência. Disciplina é tudo. Em Hebreus capítulo 12, o autor se utiliza de uma comparação, olhando para trás, depois de ter narrado a galeria da fé, os retratos da fé, ele usa a comparação do atleta que está no estádio, a torcida está alvoroçada, só que junto da arquibancada, ou na arquibancada, existe uma turma que está ali para torcer também, mas sobretudo para inspirar pelo exemplo. O autor chama estes de grande nuvem de testemunhas. Um pregador do passado, chamado João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, disse que essa grande nuvem de testemunhas era porque os atletas tinham que correr no sol escaldante. Então, nuvem protege dos raios do sol.
com todo respeito, acho que ele exagerou de fato na metáfora, mas é uma grande nuvem. Quando a gente olha para trás, e lá no capítulo 11, a gente olha para Abel, Marcelo, a gente olha para Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas e demais homens e mulheres que foram torturados, que passaram por prova de zombarias e açoites, algemas, prisões. Adonias, gente que foi apedrejada, cerrada ao meio, morta ao fio da espada, andou com peregrinos, vestiu-se de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades. Tem gente aqui que não tem ideia do que é passar necessidade. Passar necessidade não é ficar com fome até a noite, quando vai chegar a janta. Eu acho engraçado, isso é nada. Eu passei necessidade, tinha dia que eu nem almoçava. Mas também na janta o cara comia igual uma íngua. Então isso não é passar necessidade. Passar necessidade é não ter nada hoje, amanhã também, e depois da manhã também. Gente que foi afligida, maltratada, o mundo não era digno, gente que andou errante pelo deserto, desertos, por montes, por covas, por antros da terra. E essa turma toda está ali dizendo o seguinte: foi pela graça de Jesus, parafraseando a canção de Asaf Borba, interpretada por Paulo César Brito. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aí, Patrícia, o autor fala o seguinte: olha para essa gente. Perceba essa gente. Abra mão do pecado, dos embaraços, corra com perseverança e mantenha o olhar firme, o Berval, em Jesus. E pensa e considera aquilo que vocês já passaram e permitam-se serem disciplinados, corrigidos. Porque quem é atleta tem que pagar um preço alto. Não dá para comer qualquer coisa. Hoje não dava para comer aquele cupim, aquela costela que estava maravilhosa. E aquelas sobremesas que nem Salomão, em toda a sua glória, teve acesso a uma nuvem de sobremesas como a que tivemos hoje. A gente tem que ter disciplina. O atleta, todo atleta precisa ouvir nãos. Todo atleta precisa dizer nãos a si mesmos. Em relação à nossa corrida espiritual, que R6 Pro chama de corrida da fé, a gente também precisa ser disciplinado. Não dá. Jovem, olha para mim, não dá para ficar pecando desse jeito. Não dá. Meu irmão, não dá para ficar assistindo o que você está assistindo. Você sabe que não dá. Minha irmã, não dá para você ficar envolvida com esse tipo de amizade, conversa, discussão. Tem que se disciplinar. Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 9, que nós temos que disciplinar o nosso próprio corpo, para a gente não ficar reprovado, para a gente não chegar atrasado no Enem do céu e ter a porta batida na nossa cara, dizendo:
O horário encerra às 13 horas. 13 com 1 segundo, acabou. Na vida cristã, amados e amadas, a disciplina de Deus, ela é dolorosa. Dá um clique aí, meu queridão. Ela é sempre dolorosa, mas é necessária ao amadurecimento espiritual. Acompanha comigo verso a verso aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha contradição ou oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Esse primeiro bloco, Mateus, dando um clique, a ênfase é essa. A gente tem que olhar para a cruz, a gente tem que olhar para Jesus. Não dá. Eu me lembro que numa prova também daquela corrida de São Silvestre, teve um ano que aconteceu uma coisa inusitada. Um corredor errou o caminho, saiu da corrida. A gente tem que manter os nossos olhos na linha de chegada. Fica claro para a gente, queridão e queridona, preste atenção, você na galeria, preste atenção dobrada, que essa grande nuvem de testemunhas estão em Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes morreram na fé. Eles não obtiveram, Diego, as promessas, viram de longe, mas se alegraram com elas. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos, eles falam deste modo porque buscavam estar em uma pátria. Se eles se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas todos eles desejavam uma pátria superior, a celestial. Nessa corrida da fé, além desse incentivo dessa galera legal, dessa turma que venceu, e se você quer saber detalhes sobre esses retratos, veja as mensagens anteriores no nosso canal. Além disso, versículo 1 diz: livremo-nos de todo o peso. Pode parecer estranho para você, porque hoje em dia, os Jogos Olímpicos e as demais corridas, os atletas usam aqueles shorts bem levezinhos, aquelas camisas assim com um produto, um material feito sob medida para não pesar muito, porque qualquer peso que se carrega na roupa vai ter prejuízo na hora da chegada. Principalmente, Pedro, você que também é um atleta, corrida de impulsão, tipo 100 metros rasos. Numa maratona de 42 quilômetros, mesmo essa, roupa pesada, vai ter prejuízo. O atleta vai ter dificuldade de chegar ao fim. Mas eu não quero escandalizá-los, preste atenção aqui, no tempo bíblico, nos primeiros jogos istmicos, lá em Corinto, na Grécia, e também os primeiros Jogos Olímpicos, os atletas corriam nus, como vieram ao mundo. Talvez não deveria ser uma cena tão bonita assim, mas de todo modo, eles não podiam ter peso, não podiam ter embaraço. A ideia aqui,
que o autor diz, olhe para mim, é peso que nos torna vagarosos, como diz a Nova Versão Transformadora. Peso que nos atrapalha. John MacArthur diz que não é o pecado aqui e que vai ser evidenciado depois, mas o peso que aqueles cristãos hebreus estavam carregando era que eles queriam retornar a todo aquele sistema de fé do judaísmo antigo. Eles que haviam conhecido agora um sistema de fé mais livre, mais gracioso, verdadeiro. Eles que estavam livres para adorar ao Senhor, independentemente da sua origem, da sua etnia, agora estavam querendo voltar, amados, às práticas do judaísmo. Queriam voltar a fazer sacrifícios de animais. Queriam voltar a serem orientados por sacerdotes ordenados da linhagem levítica. Embaraço. Talvez você esteja aqui nessa noite, você também queira voltar, mas não ao sistema levítico, porque você não é judeu, mas você quer voltar àquela cervejinha do final de semana. Talvez você quer voltar àquela agenda oculta que você mantinha. Aqueles gracejos, aquelas brincadeiras, aquelas piadas de duplo sentido. Talvez você não decidiu ainda se batizar, casar, arrumar sua vida, porque você quer viver, como se diz por aí, tudo bem numa boa, tudo bem numa boa. É embaraço. É embaraço. Existem coisas, amados, que eu não vou ficar brigando com você dizendo que é pecado. Pode até não ser pecado, mas é embaraço, é laço, é vacilo. Tem gente que vacila por coisa boba. Eu não sei se você é assim na sua experiência, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que mentem por coisas tão bobas, que eu olho e falo assim, caramba, mas era só falar a verdade. Embaraço. A mentira é pecado, né? Mas tem gente que tem essa coisa ainda daquela mentira branca, não sei se existe isso, mas ou situacional, ocasional. No seminário a gente aprende em ética situacional. Eu ficava olhando assim, ética situacional, ou é ou não é? É embaraço, Marco Giovanni. É embaraço. Claro que ele fala também de pecado que tão firmemente se apega a nós. Aí a ideia é de pecado que nos atrapalha. Aí a ideia é pecado, e eu gosto da versão da Ara, revista atualizada. Pecado que tenazmente nos assedia. Aquele pecado que fica na nossa cola, aquele pecado que fica no nosso pé, nos assediando. Existe assédio moral, existe assédio sexual e existe assédio espiritual. E o autor diz, olha, livremo-nos. O verbo aqui é deixar de lado, tirar do caminho, remover. Tem coisa, amados, que a gente não tem que lidar, a gente tem que tirar. Tem coisa que a gente até aprende a lidar. Por exemplo, o atraso. Ontem começamos o culto, 20 minutos de atraso. Hoje, de manhã, 15 minutos de atraso. Hoje, 10 minutos de atraso. Então, isso a gente tolera, conversa com a equipe, a gente tenta ver o que vai fazer para melhorar. A gente leva, tolera. Mas existe coisa que a gente tem que arrancar. É a amputação radical, como diria o Adams. Não tem como. Tem coisa que a gente tem que tirar da nossa vida. Tem coisas que você precisa tirar da sua vida. Não tem que administrar. Tem que tirar. Versículo 2 diz, corramos com perseverança, não é? A corrida tem seus percalços, mas a gente tem que correr com perseverança. O verbo correr aqui
denota usar de habilidades para alcançar vitória, mesmo correndo risco extremo. É correr com perseverança. A palavra perseverança aqui caracteriza aquele que não se desvia do propósito. É aquele que diante, Thalisson, de provações e sofrimentos, mantém-se de pé. Perseverança tem a ver com brasileiro, não desiste nunca. Brasileiro crente, então, ele é perseverante. Não é teimoso. Tem gente que confunde teimosia com perseverança. Teimosia, Paulinha, é quando você insiste no erro. Perseverança é quando você insiste na virtude. E aí, queridão e queridona, o olhar tem que estar em Jesus. E é um olhar firme. A ideia aqui no original, o olhar firme, é um olhar compenetrado. Não dá para olhar para outra raia. Não dá para olhar para a torcida e dar tchauzinho. Tem que olhar. O grego aforal. Tirar os olhos de outras coisas para fixar em uma coisa só. Jesus. Paul Washer, no seu novo livro lançado em português, O Cristo Preeminente, ele diz, sem a menor reserva, não vou imitar o Paul Washer aqui, tem que fazer careta, né? Sem a menor reserva ou constrangimento, as Escrituras declaram que Jesus de Nazaré e sua morte no Calvário são a maior revelação de Deus aos homens e aos anjos. Não há nada mais extraordinário do que Jesus. Jesus de Nazaré. Sua morte lá no Calvário. Não existe maior revelação de Deus. Hebreus 1:3 diz, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 3 diz que por conta disso você pode pensar, Francisco, e pensar aqui é uma palavra do termo contábil, matemático, né? É analisar, é contar mesmo, é considerar que aquele que suportou tamanha oposição, ele o fez por amor a nós. De tal modo que tudo isso é para a gente não cansar. Mateus, Deus não quer que você canse. A ideia de não se cansar é não se exaurir. E a ideia de não se desanimar é não perder a esperança. Quando a gente está na corrida da fé, a gente não pode cansar nem desanimar, porque se o nosso foco está em Jesus, Ele o tempo todo está dizendo no nosso ouvido, Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Eu citei na Ara, né? A versão clássica e antiga. É isso que a gente ouve o tempo todo na corrida. O tempo todo. Porque a gente se esquece. E aí, gente, vem a segunda porção, grande Mateus, que é a ideia que a gente precisa se desmamar da nossa autossuficiência. Eu estou pegando essa expressão do John Piper e também estou usando essa expressão do Russell Shedd. E quando perguntaram para ele, quando ele estava no auge do seu sofrimento por conta do câncer, né? Mas ele disse que não sentia dor nenhuma, né? Ele só dizia o seguinte, eu sinto que eu estou sendo desmamado. Meu Deus do céu. Na luta contra o pecado, versículo 4, vocês ainda não resistiam até o sangue. Kelly, esse autor é abusado mesmo.
santamente abusaram. Ele está dizendo o seguinte: olha, o pior ainda não chegou. Vocês não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. E aqui ele cita Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não despreze a correção. Vamos contar juntos as vezes que aparece a palavra correção ou disciplina, que é a mesma raiz do grego. Correção, que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Atenção, pais, aqui todos vão se identificar com essa parte. E se você é filho, mesmo não entendendo, ontem eu disse isso para o meu filho: filho, tem coisas que você só vai entender quando você for pai. Quem conhece o João Marcos sabe que ele é de poucas palavras. Ele só disse: ok. Prosseguindo. Mas se estáis, versículo 8, sem correção, sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. É a única vez que aparece na Bíblia essa expressão. Bastardos, filho ilegítimo. O filho a gente considera e corrige. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam. Lembra, Lu? Eles nos corrigiam. Por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, Vinícius, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria. Se for, você não é normal, não é? Você é disciplinado e sai dali dizendo: uau, eu nunca fui disciplinado assim antes, estou demais alegre. Mas de tristeza, obviamente. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Fruto de justiça vai estar em Filipenses 1:11 e vai estar ainda em outro texto que eu vou citar daqui a pouco. A palavra exercitados aqui no versículo 11 é a palavra raiz de ginásio. É o lugar onde a gente corre a nossa corrida. Queridão, queridona, a vida cristã é uma vida de correção, de disciplina. Na história de Israel, e por isso está citando Provérbios 3, 11 e 12, o povo de Deus estava sofrendo, e sofrimentos eram permitidos para que Israel fosse instruído nos altos padrões de Deus, de fé, esperança e obediência. Alguns profetas vão se utilizar desses problemas oriundos da disciplina, não somente como permissão de Deus, para que o mal afligisse Israel, mas como enviados diretamente por Deus. Amós 4, 6 a 11, vai dizer de que tudo que Yahvé, que o Senhor, estava fazendo para com Israel, era para o bem dele. Fome, seca, pragas agrícolas, pestes e calamidades. E como nada disso funcionou, quem conhece a história de Israel sabe, Deus tomaria medidas mais drásticas, chegando até o exílio na Babilônia, no ano 586 a.C. Ninguém gosta de disciplina, queridão e queridona. Preste atenção aqui,
Mantenha o seu foco nessa mensagem. Mas vai aparecer 5 vezes a palavra disciplina no Novo Testamento. E 3 vezes em Hebreus. E as 3 vezes nesse capítulo. Paideia, no grego, daí que vem o termo radical de pedagogia, disciplina, ensino, instrução. É a mesma palavra para correção também. Paulo, o gigante da fé, entendia que todas as suas aflições era para que ele se aproximasse mais de Jesus. Quer ver um texto que eu me encanto e ao mesmo tempo me perturba? É Gálatas 6,17, quando Paulo diz: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. No grego, sem querer ser chato, estigmata, tu Iesu. Os estigmas, as marcas de Jesus. Paulo chega a dizer aos Colossenses 1:24, agora me alegro nos meus sofrimentos. Pirou de vez. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Queridão, queridona, uma grande denominação, que eu não vou citar o nome, tem como mote: pare de sofrer. Isso é anti-evangélico até, porque a Bíblia nos chama a entendermos o nosso sofrimento e correção como aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. Como Marco Giovanni e Francisca fizeram com Paulino e Mariana, e até hoje, se tiver que fazer, o bicho pega, porque quer o bem. E a gente corrige para o bem. É assim que o Senhor lida com a gente também. Não tem molezinha para ninguém. Vida cristã, amados, não é festa. Isso daqui não é um camping. Isso daqui não é um piquenique gospel. Vida cristã é arena. E arena é onde o leão mata. E é onde o cristão morre. Arena. A palavra no original para corrida ou carreira mais carreira é agonia. É agonia. Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É interessante que quem é filho é disciplinado, porque senão vira bastardo. O que caracteriza o nosso vínculo de filiação com o Pai é que Ele investe em nós, nos disciplinando. Porque pai que não corrige o seu filho não ama. Agora, é verdade também que quando a gente é corrigido, aquele momento não parece ser bom. Mas aí, a gente precisa entender que é para o nosso bem. Se a minha sogra estiver assistindo, um beijo para ela, mas Débora até hoje comenta, e eu já ouvi esse testemunho por muita gente. Eu também tenho um testemunho parecido. Débora preferia que a mãe dela se utilizasse da disciplina física corretiva do que ela falar. Porque quando fala mais ou menos assim: isso está doendo mais em mim do que em você.
eu estou fazendo isso para o seu bem. Aí a Débora, que deu muito trabalho para a irmã Sirleide, pensava, bata, mas não fala. Ela chorava e disciplinava, isso está doendo mais em mim. Queridão, queridona, olhe para mim. É isso que Deus faz também. Deus está dizendo, olha, eu quero que você participe da minha santidade. Mas você é mentiroso. Você é caloteiro. Você falta culto para assistir jogo. Você vai em festa e está sempre bebendo um pouquinho. Você acha que o pastor não está vendo. E o pecado é o pastor ver. Mas o pecado é você fazer aquilo que não me agrada. Eu não lhe criei para isso. Eu não lhe criei para sarjeta, eu lhe criei para ser bênção. Quando você está com o seu namorado, com a sua namorada, naquele escurinho, naquela situação perigosa, o Senhor manda um recado, vigia, você ignora, vigia, você ignora, vigia. O Senhor está dizendo, olha, eu vou ter que te disciplinar, que eu não quero você na prostituição. Eu quero você para a santidade. Eu te criei para isso. Os pais humanos, versículo 9, nos corrigiam e nós os respeitávamos. Meu pai não era muito de disciplinar. Era mais a minha mãe. Mas teve momentos também que o pai entrou em ação. E nós os respeitávamos. E o texto diz no versículo 9, será que então não nos sujeitaremos muito mais? Repita comigo, muito mais. Mais uma vez, muito mais. Ao Pai Celestial, espiritual, para vivermos? Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo. É claro que alguns aqui não foram corrigidos, foram espancados. Eu sei que eu estou falando aqui, tem gente com a mente assim, pastor, enquanto meu pai não via sangue, não parava. Eu fui abusado. Para, isso não é correção, isso não é paideia, não é correção. A Bíblia está falando de correção. Deus não espanca ninguém. Mas Ele tira o doce que está na sua boca. Ele tira o ingresso daquele passeio. Ele envia uma dor, uma aflição. Ele permite uma decepção. E Ele faz isso porque Ele quer ver o caráter dele refletido em você. Versículo 10, parte final. Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. É claro, queridão e queridona, olhe para mim, não perca o foco. É claro que a disciplina de início não é prazerosa, mas produz, diz o texto, fruto pacífico. Depois da guerra vem a paz, depois da dor, a ferida. Ele faz a ferida, diz o profeta, mas ele também trata a ferida. E depois a gente olha e é uma cicatriz, a gente se lembra, mas não sente dor nenhuma, porque é fruto de justiça. Filipenses 1:11, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E Tiago 3:18. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Queridão, queridona, no ginásio da vida espiritual, no ginásio de Deus, onde todos nós estamos exercitados, e a gente tem que correr olhando para Jesus, e Abraão dizendo assim, vai, tenha fé.
Não é o tenha fé em Deus e tenha fé na vida, tente outra vez. Não, não. Tenha fé. Persevere. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez tenha gente aqui pensando, é o meu último aniversário na igreja. Eu vou tirar aquela foto para ficar eternizada e pronto. Porque eu não quero mais continuar. Meu casamento não deu certo, meu futuro está prejudicado, a minha cabeça está ruim, eu quero curtir a vida. Um dia eu fiquei pasmo ao saber de alguém, criado no Evangelho, que estava dizendo o seguinte: eu não aproveitei nada da vida. Eu preciso aproveitar. Aproveitar o quê, cara pálida? O que no mundo tem de bom para você? É um engano, é uma mentira, é uma fake news do diabão. É Ele que quer que você caia. É Ele que quer que você experimente o mundo, beba um pouquinho e termine o alcoólatra. É interessante a origem das palavras, né? Alcoólatra, o sufixo latra, latria, é culto ao álcool. Uau! Gente, dando 2 cliques aí, Mateus, o venturoso. Na corrida da fé, nós não podemos perder o alvo que é Cristo. E não é só ficar cantando, não é bom também, igual o Fernandinho. Meu alvo é Cristo, é manter o alvo, é jamais tirar os olhos de Jesus. Em Mateus, capítulo 14, há uma história muito interessante, não é? Você conhece a história. Pedro olha para Jesus e fala o seguinte: olha, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E aí Pedro diz, vem. E aí Pedro desce do barco, anda sobre as águas, vai até Jesus. Só que no versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Toda vez que você tira os olhos de Jesus, você repara o vento. E toda vez que você repara o vento, você tem medo. E toda vez que você tem medo, você afunda. É simples assim. É 100%. Não precisa nem fazer estatística. 100% dos que tiram os olhos em Jesus. Atenção, 100%. Repara o vento, tem medo e afunda. Agora, queridão, queridona, essa segunda aplicação é violenta. Quem não acolhe no coração a disciplina do Senhor, não cresce como cristão, padece como criança mimada. Eu tenho tido o privilégio de visitar igrejas afora, e conferências, e momento de louvor é muito importante para a gente saber qual é a teologia que está rondando na região. Há algum tempo atrás, semana passada, eu ouvi uma música que eu tentei até procurar no Google para ver a letra, porque eu fiquei pasmado com a letra. Eu vou falar aqui de cabeça, e talvez alguns aqui até já saibam. A pessoa estava declarando amor por Deus, aí tudo bem. Ah, Deus, a Deus, a Deus, lá, 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 lá. Obrigado porque o Senhor me mima. Aí falei, uai, mima. Gente, o que tem levado tantos cristãos à bancarrota, gostou desse termo, né? A queda. É gente que padece por ser criança mimada. É criança mimada que não quer ser corrigida. Não. Você vai empreender disciplina, correção. Hein, Vitória? A pessoa não quer. Tem gente que só quer receber sim de Deus. Quando recebe o não, meu Deus do céu. Cara, olha para mim. Vamos, mentaliza comigo aqui. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas aí acontece uma morte na família, porque morre gente todo dia. Será que é só na sua família que não vai morrer?
Todo mundo vai ser igual aquele homem bicentenário, aquele filme de quem, gente? Robin Williams, o homem bicentenário. Gente que vai vivendo. Gente, a morte também, ó, bate na sua casa, até na casa dos crentes. Você acha que o diagnóstico do câncer só acontece quem não é crente? Tem gente que fala o seguinte: olha, aquela família ali deve ter acontecido alguma coisa, deve ter chutado a cruz, colocado chiclete nela, alguma coisa aquela família fez, porque só tem coisa ruim acontecendo. Alô? No mundo tereis aflições. O câncer bate, a morte bate, o desemprego bate, a depressão bate. E aí você precisa parar e entender, como o Salmo 119, 71, que tem que ser o seu verso do coração. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Mateus Henry vai comentar esse texto dizendo assim: muitos têm conhecimento, mas pouco julgamento. Aqueles que têm os dois são fortalecidos contra as armadilhas de Satanás e providos para o serviço de Deus. A gente precisa ter conhecimento e a gente também precisa ter julgamento. É aquela história de olhar e falar o seguinte: caramba, a correção faz parte também. O não de Deus faz parte. Deus, eu não passei no Enem, tem algum propósito. Deus, meu namorado terminou comigo, louve a Deus, tem um propósito. Ainda mais se ele é aquela encrenca que eu sei que ele é. Há um propósito de Deus para tudo. Quero terminar, dessa última tela, Mateus, com uma historinha do Rubem Alves, já falecido. Embora tenha sido pastor presbiteriano, ele se notabilizou mais como educador, sobretudo por conta de coisas que não vem ao caso eu dizer. Mas essa história é muito interessante. A história do se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Laci, um homem muito rico, ao morrer, deixou suas terras para os seus filhos. Todos eles, Fabiano, você que vai receber herança também gorda do seu pai, receberam terras férteis e belas, com exceção do mais novo, para quem sobrou um charco, em Mateus, o mais novo, um charco inútil para a agricultura. Seus amigos se entristeceram com isso, visitaram. Sempre tem os amigos de Jó, né? Lamentando a injustiça que lhe havia sido feita. Mas para todos os que vinham até ele, tentando insuflar a sua crítica, a sua amargura, ele dizia sempre: meu irmão, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Rafael, no ano seguinte, uma seca terrível se abateu sobre o país. As terras de todos os seus irmãos foram devastadas. As fontes secaram, os pastos ficaram esturricados, o gado morreu, mas o charco do irmão mais novo se transformou num oásis, fértil e belo. Ele ficou rico e comprou um lindo cavalo branco por um preço altíssimo. Ah, irmã Nilza, agora os seus amigos organizaram uma festa. Era uma coisa maravilhosa que lhe tinha acontecido. Mas
Todos que estavam ali na festa, comemorando aquela situação, Yara, ouviam dele a mesma frase. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Passados 7 dias, o cavalo branco voltou, trazendo 10 lindos cavalos selvagens. Vieram os amigos para celebrar essa nova riqueza, mas eu não quero ser chato. Mas eles ouviram a mesma coisa. Vamos juntos lá? Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o seu filho, sem juízo, montou num daqueles cavalos selvagens. O cavalo corcoviou, lançou longe. O moço quebrou uma perna. Voltaram os amigos para lamentar a desgraça. E ele, Aninha, só sabia dizer: se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Passados poucos dias, vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra. Todos os moços tiveram de partir, menos o seu filho, de perna quebrada. Os amigos se alegraram, vieram festejar, mas ele insistia. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Essa história poderia ser repetida e contada interminadamente. Tanto os nossos fracassos quanto as nossas vitórias, já que temos um Deus que nos disciplina, dura pouco. Não há nenhuma vitória profissional ou amorosa que garanta que a vida finalmente se arranjou e que nenhuma derrota a gente vai encontrar ou condenação. São muitas as vezes, queridão e queridona, que as nossas vitórias se desfazem como castelos de areia, atingidos pelas ondas, e as nossas derrotas se transformam em prenúncios de um novo começo. Aconteça o que acontecer com a sua vida, a partir de hoje, creia que Deus está lhe disciplinando, de tal modo que, aconteça o que acontecer. Rubem Alves falou que a morte, enquanto a morte não nos tocar, pois só ela é definitiva. Estava desviado o Rubem Alves. Nem a morte é definitiva. Porque Paulo vai dizer que nem a vida, nem a morte, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer. Você pode estar dizendo, igual aquele irmãozinho pentecostal: a prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar. Me dá logo a vitória, desse jeito eu não vou aguentar. Calma lá. Não é assim não. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo para o seu bem. Ele está lhe disciplinando. A correção dele é boa. Ele sabe quando tem que pesar a mão. E ele sabe quando tem que tirar a mão. É melhor estar com ele. Você não pode perder os olhos de Jesus. Tem gente que está nervoso demais aqui. Tem gente que está pensando besteira, porque acha que tudo que está passando é porque é o homem mais sofredor da terra, é a mulher mais desafortunada da terra. Não é nada disso. A disciplina de Deus, preste atenção, é dolorosa, mas é necessária para o nosso amadurecimento espiritual. Chegará um tempo, e não está longe, que nós vamos receber um convite. Vem porque você está pronto. E aí, você não vai olhar para Deus e dizer: eu? Não. Você vai feliz. Porque você terá passado por tudo que tiver que passar. Você terá sofrido tudo que você teve que sofrer.
para que agora o seu rosto pudesse refletir a imagem do próprio Jesus. Tudo tem um propósito, amados. Você não está sofrendo à toa. A sua dor não é à toa. As suas perdas não são à toa. Deus está fazendo algo. Ele está fazendo algo. Se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Essa é a mensagem que Deus quer falar a você no encerramento desse final de semana. O Senhor reina. Ontem o pastor Lucas Rangel trouxe uma substanciosa mensagem. Autoridade para multiplicar. Se o Senhor reina, discípulos precisam fazer discípulos. Hoje pela manhã, eu trouxe para vocês um pouco da história de Ruth. Mas o foco é Noemi. Ela achava que tudo de ruim que havia acontecido por ela é porque Deus era um carrasco, um sádico cósmico, usando a expressão de C.S. Lewis. Mas aí Deus mostrou que não. Ele conhece o fim desde o princípio. E agora à noite, você aprendeu que a disciplina é útil. E que para você correr a corrida da fé, você precisa abandonar embaraços, pecados, correr com perseverança e olhar para Jesus e considerar tudo que Ele padeceu, para você não cansar e nem desanimar. E você precisa entender que as correções, as disciplinas, os lutos, aquele exame que está demorando a sair, aquela consulta que todo mundo está passando na sua frente, aquele remédio que você tem que continuar tomando, mesmo que ele deixe você grogue, e mesmo que ele esteja lhe engordando, aquela luta, aquela prova, aquela dor, é para você passar. Tem coisa, queridão e queridona, que a gente precisa passar. E Deus não vai aliviar a mão sobre você. Você vai ter que passar. Tem nãos que você vai precisar engolir seco e obedecer. Porque Deus sabe o que é melhor. Coloca a mão no seu coração agora. É um símbolo, mas é importante. E diga a Deus, só sabe o que eu estou passando? O Senhor sabe quais são os meus medos? Você que está em casa também faça isso. O Senhor sabe que eu não estou aguentando. Que eu estou tentando por mim mesmo, mas eu não estou conseguindo. Eu estou correndo, mas eu estou com embaraço, como o cristão no peregrino. Eu estou carregando um fardo. E eu preciso correr para a cruz, correr para Jesus, deixar esse fardo, está pesado demais. É uma mágoa. Existem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, eu tenho uma mágoa. Uma mágoa contra o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa. Deixa essa mágoa aqui. Troca de fardo com Jesus. Aceita a disciplina dele, esse desemprego,
essa doença, essa dor, essa perda. Administra isso. Sabendo que é uma providência, Deus está vendo antes. Providência é ver antes, né? Prover é ver antes. Ele sabe o que Ele está fazendo. E aí, por conta disso, você que é membro desta igreja, ou é membro de alguma outra igreja evangélica, batizado, em comunhão, o pão e o cálice vão ser oferecidos. E a igreja vai receber agora. E você que tem seu filho, sua filha, sai em silêncio, procura sair. Eu sei que é difícil criança ficar em silêncio quando voltar, mas tenta. Para a gente não quebrar esse momento. Levante-se, queridão. Levante-se, queridona. Na quinta-feira passada eu assisti um debate que aconteceu alguns anos atrás. E o Doug e o Wilson disse uma coisa muito interessante. Também é controvertido, mas disse algo interessante. Ele falou o seguinte: olha, é um engano falar que Jesus morreu para que nós tivéssemos, Jesus morreu para que vivêssemos. Jesus morreu para que morrêssemos. Para que na nossa morte, a morte do eu, a vida dele prevalecesse em nós. Falar de morte é difícil, né? Mas é necessário. Você que é membro da igreja, membro de alguma outra igreja, repito, batizado em comunhão, receba o cálice e o pão e cante ao Senhor, crendo de que a redenção vem dele. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas e nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas purezas para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Se tudo a
te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais salvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há algum irmão ou irmã que porventura em comunhão com a sua igreja, batizado, ficou porventura sem ser servido de um dos elementos ou de ambos? No caso, tem que ser de ambos que é servido junto. A minha cabeça, antigamente se servia o cálice primeiro, depois o pão, né? A minha cabeça ainda está no antigamente. Ainda estou com a visão retrô. Então não tem como, é de ser de ambos. Alguém porventura ficou sem ser servido? Levante bem alto a sua mão. Uau!
Movimentação aqui, mas presta atenção aqui comigo. Muito obrigado, igreja. Nós estamos em fim de festa de aniversário. Mas, gente, amanhã começa tudo de novo, do mesmo jeito. Não cansa de ser igreja, tá? Não desista de ser igreja. Não desanime de ser igreja. Igreja é projeto de Deus. Oh, vieram elegantes essas meninas, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, estou até encabulado. Nós estamos aqui porque a igreja, ela é algo cativante. A gente precisa entender, amados. Eu li essa semana e gostei muito. Não é a história de Deus na nossa história. É a nossa história na história de Deus. Porque sempre foi Ele. Um dos maiores desafios que a igreja tem é ser relevante. E a gente vê muitas igrejas, e o Jonas Madureira que fala isso, né? Que faz filosofia de ministério, que faz declaração, ele fala declaração de visão e missão. E ele fala, não era assim não. Igreja é para ser povo de Deus. E nós estamos aqui com jovens e adolescentes que participam da igreja. E que a igreja participa da vida deles. Tem alguns que não estão aqui, estavam envolvidos em outras tarefas, ou fugiram, mas de todo modo, nós estamos aqui para terminar essa nossa celebração de aniversário, cantando. Aqui tem jovens e tem agregados também, veteranos, que vão cooperar e participar dessa oração. Não, deixa aqui, meu bem, tá bonito. É a minha garrafinha. A sua. Vamos lá. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, pegam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, a igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclamar o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Oh, 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 oh. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, a acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós,
Igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja eleita, geração, sacerdócio real, santa nação, o povo de Deus pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas à luz nos resgatou para sempre, e ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a lâmpada de Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que prega a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós.